Hello, doutora Raquel Martins aqui com vocês e hoje vamos falar sobre o tema comunicação não violenta. Vamos que vamos! É um tema muito importante no nosso dia a dia hoje, uma vez que temos visto muitos problemas de comunicação entre as pessoas, não é mesmo? Estou aqui com esta obra, olha, Vivendo a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele também tem outros títulos, inclusive o título Comunicação Não Violenta. Eu vou falar algumas coisas que ele aborda no livro, mas a live não vai ser específica neste livro. A abordagem que nós vamos fazer é a comunicação não violenta à luz da filosofia clínica. Uma coisa interessante que esse autor aborda, ele tem uma espécie de programa, né, que você pode consultar com psicólogos dessa área, em que as pessoas desenvolvem um modelo de comunicação melhor entre si, né? E nesse programa ele trabalha a empatia, o modo de nós conversarmos com as outras pessoas, dentre outras questões, ok? Enfim, ele nos mostra que sentimentos como depressão, culpa, raiva e vergonha são alertas. Alertas que nos mostram que nós podemos estar fazendo algum tipo de julgamento moral no relacionamento. E isso pode atrapalhar a nossa comunicação. Sentimentos de tristeza profunda e frustração dizem respeito a alguma necessidade nossa que não foi suprida e são aceitáveis numa relação, e você precisa então melhorar a sua comunicação com a pessoa para melhorar aquele sentimento e externar esse sentimento. Já a raiva, por exemplo, ela é um alerta de uma necessidade não satisfeita e ela pode levar a uma relação não construtiva com outra pessoa. Ela pode nos fazer ser agressivos com alguém, falar algo que aquela pessoa, né, vai ficar ofendida, ter relacionamentos não construtivos. Mas nós, quando tivermos raiva, não podemos também ignorar esse alerta. Porque como a raiva é um alerta, né, segundo o autor, nós precisamos saber por que nós estamos sentindo aquela raiva, de onde vem, né, o problema que está gerando aquela raiva, para melhorar os nossos relacionamentos e a nossa comunicação. Nós falamos na penúltima live sobre Seja Leve, né? Você pode curtir aí, está no nosso canal no YouTube. Pode falar um pouco sobre isso também, sobre tirar o peso dos relacionamentos não construtivos sobre a nossa vida. Mas, enfim, sobre especificamente o tema comunicação não violenta, nós precisamos entender que toda vez que nós nos comunicamos com alguém, nós somos um emissor e nós temos um receptor. Tem a mensagem e o meio de comunicação. Nós temos vários meios para nos comunicar com as pessoas, né? Vários métodos, vamos dizer assim, de comunicação, principalmente na nossa sociedade atual. Mas a grande questão é: a mensagem que eu estou transmitindo, em seu significado e seu sentido, está sendo recebida como eu gostaria que fosse recebida? Será que não está tendo nenhum ruído na minha comunicação? É igual assistir uma série no stream e aí você está com a conexão de internet ruim e começa a assistir o filme e trava, enfim, essas situações que a gente vivencia. Então, qual o meio que você está utilizando para comunicar? Como você está se comunicando e o que você está comunicando? Nós precisamos avaliar isso. Nós temos, por exemplo, a famosa peneira de Sócrates, né, que é atribuída a Sócrates. Eu falo sobre isso num vídeo chamado Atitude Crítica. Se você ainda não assistiu, corre lá no nosso canal no YouTube, assista esse vídeo, inclusive se inscreva no nosso canal, compartilhe essa ideia, né? Não deixe de estar conosco aí nas redes sociais, ok? Então, a comunicação não violenta, ela pode passar pelos princípios da peneira de Sócrates, que na realidade ficou, né, atribuída a Sócrates esse discernimento de saber se é verdadeiro o que vamos falar,
se é bondoso e se é necessário. Então, muitas vezes, o que nós vamos dizer não é verdadeiro, não vai causar nenhum bem a ninguém. E muitas vezes não é necessário ser falado. Então, se não passou por essas 3 peneiras, será que realmente vale a pena eu falar? Nós estamos vivendo um contexto na nossa sociedade hoje que as pessoas estão virando verdadeiros raiders, né? Pessoas que transmitem um ódio nas suas relações, que levam um ódio no seu dia a dia. E é esse tipo de comportamento que nós precisamos repensar. A pessoa posta uma coisa, o outro já vem com críticas em cima, às vezes nem leu direito o enunciado, ou interpretou como gostaria de interpretar, e descarrega toda uma raiva em cima do seu interlocutor. Então, por que nós estamos vivenciando isso? Para que nós estamos vivenciando isso? Será que é simplesmente para termos likes nas nossas postagens, né, nas nossas curtidas, ou dislikes, vamos dizer assim, né? Enfim, eu abordo isso também em outro vídeo que eu convido você a assistir do nosso canal, que é o vídeo Idiocracia, onde eu digo que a nossa sociedade tem caminhado para ficar, ao invés de ficar cada vez mais inteligente, está ficando cada vez mais idiota, mais burra, né? Ou seja, o que significa isso? As pessoas estão se comunicando muito mais por imagens, muito mais por frases curtas, perdendo a capacidade de aprimoramento do vocabulário, do sentido, do significado do que ela fala, e simplesmente não parando para pensar no que elas estão falando e como elas estão falando. Não perca a nossa próxima live, que vai ser sobre pensamento complexo, onde eu vou abordar esse tema, né, de como melhorar o nosso raciocínio, o nosso conhecimento, como nós organizarmos melhor as nossas informações e não agirmos simplesmente reproduzindo coisas. O que tem acontecido hoje? As pessoas se comunicam a partir do momento em que tem algum tipo de interseção imediata. Por exemplo, eu estou nas redes sociais, eu vou parar, vou ler e vou curtir ou vou comentar algo que de alguma forma já tem uma relação com o que eu penso sobre um determinado assunto, né? Então ele tem, de alguma forma, me afeta emocionalmente ou moralmente, algo que eu já concorde. E a partir disso, nós temos aí a geração de vários algoritmos que tem feito as pessoas, mapeado as pessoas e tem feito as pessoas agirem a partir de pensamentos já construídos por outras pessoas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, que as pessoas estão ficando cada dia mais influenciáveis e cada dia menos pensando por si próprias sobre todas as coisas ou tendo um pensamento complexo sobre todas as coisas. E tudo isso afeta a nossa comunicação. Porque quando nós não entendemos bem a mensagem, quando nós não entendemos muito bem o que está sendo falado, né, o que acontece? A pessoa não consegue dar o feedback, não consegue dar o retorno do que nós estamos falando. Então, esse é um dos problemas que geram uma comunicação violenta, ok? E eu quero abordar um pouquinho esse tema também à luz da filosofia clínica, né? A filosofia clínica, ela surgiu no Rio Grande do Sul, através de um filósofo chamado Lúcio Pachter, e ela reúne várias escolas de pensamento da psicologia, e ela é muito interessante porque ela mostra para nós que o ser humano, ele é singular, único, cada um de nós é único, né? E que há uma subjetividade, ou seja, cada um de nós tem uma forma, uma maneira de pensar e de ser. Então não dá para eu criar um método ou criar uma forma única de falar, de agir e de proceder, porque cada um de nós é singular, cada um de nós é único e cada um de nós tem uma história. Então quando eu me comunico com você, quando eu estou aqui falando para você e você está me ouvindo, eu falo com uma carga cultural, emocional, histórica, que vem do modo de comunicar que eu aprendi. Da mesma forma, você ouve também com uma carga. E se nós pensarmos isso no sentido da estrutura de pensamento de cada pessoa, muitas vezes o problema da comunicação ser uma comunicação
que não gera o resultado esperado, e aí ela torna-se uma comunicação até mesmo violenta, ofensiva, e as pessoas se culpam, as pessoas se machucam, né, se ofendem no relacionamento e na comunicação. Um dos problemas que gera isso é exatamente porque são pessoas diferentes emitindo, né, uma mensagem que é recebida de formas diferentes. Então, no processo de empatia, para chegarmos a uma comunicação não violenta, é importante conhecermos a nós mesmos e ao outro, para que a nossa comunicação seja mais assertiva. Por exemplo, se eu tenho um sentimento que eu quero me abrir com uma pessoa, para que realmente aquilo que eu falar como meu sentimento, a pessoa entenda o que realmente eu estou querendo expressar, né? Então isso vai desde a entonação da fala, o uso das palavras, fazer um exame categorial, né? Qual é o melhor momento para eu falar? Será que essa pessoa que está comigo aqui agora, conversando comigo, ela está realmente nesse lugar, nesse espaço, nesse tempo? Quantas vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa está navegando, né, no celular e às vezes ela não está conectada em você? Então, qual é o melhor momento para que a pessoa entenda o que eu quero dizer, o tempo da fala, a circunstância? Qual é o meu assunto imediato, aquilo que eu quero dizer em um primeiro momento e onde eu quero chegar com a minha mensagem? Então, eu preciso pensar tudo isso para tentar organizar a minha informação e a minha mensagem da melhor forma possível. Esse é um ponto, né? Como perceber o momento da fala. Agora, e quem sou eu e quem é o outro nessa comunicação? Esse é um outro ponto importante aí do ponto de vista de uma comunicação mais assertiva. Cada um de nós tem um modo de perceber o mundo, cada um de nós tem um modo de pensar sobre si mesmo. Então, por exemplo, às vezes você tem uma visão sobre mim que não é a mesma que eu tenho sobre mim, por exemplo. Por exemplo, uma pessoa com baixa autoestima, normalmente os outros a veem de uma forma, como uma pessoa capaz, inteligente, etc. Mas ela mesma não vê isso. Então, 2 pontos importantes para melhorar a nossa comunicação. Entender como o mundo lhe parece, como o mundo é para a pessoa e como ela pensa sobre si mesma e como você pensa sobre você mesmo. Isso é muito importante. E aí a filosofia clínica, ela faz toda uma análise da nossa estrutura de pensamento para nos mostrar as possíveis variantes dessa comunicação. Mas eu quero chamar a atenção só de algumas coisas. Por exemplo, tem pessoas que na comunicação são extremamente sensoriais, né? Se movimentam, às vezes tocam o outro para falar, querem olhar nos olhos, né? Outras pessoas não, são mais abstratas. Tem pessoas que às vezes elas até se comunicam melhor através de um meio não físico, como por exemplo através das redes sociais, um exemplo, né? Enfim, cada pessoa ela usa dados de semiose diferentes. O que são dados de semiose? Desde o gestual, a cores, a sons, a todos os elementos usados na comunicação, né? Então, o tom de voz, o timbre da voz. Pessoas muitas vezes usam na comunicação elementos, né, que não são diretamente presentes na fala. Isso também faz parte da comunicação. Até o modo como nós nos vestimos, até o ambiente que nós preparamos para conversar com alguém, para criar uma comunicação assertiva. Então, esses são alguns elementos importantes. Mas agora eu vou entrar em alguns pontos controversos que a filosofia clínica nos alerta, que são os seguintes. Prejuízos, armadilhas conceituais e termos agendados no intelecto. O que são os prejuízos? São aquelas afirmações que a gente faz sobre as coisas sem que elas nem aconteceram. Então, às vezes, a gente tem alguns prejuízos, seja em relação a determinados tipos de pessoa, profissão. A gente tem prejuízo até com o nome de pessoas, né? Às vezes a gente conheceu uma pessoa que tem um nome e não gostou daquela pessoa e conhece uma outra pessoa que tem o mesmo nome, a gente cria um prejuízo. Essa pessoa também vai ser igual a outra. Isso são prejuízos, atrapalham a nossa comunicação. Armadilhas conceituais.
são pensamentos que tornam armadilha para nós. A gente não consegue pensar de uma forma diferente. A gente sempre pensa dentro daquele limite. É como se fosse assim, você está dentro de um quarto, a porta está fechada, não está trancada, mas na sua mente a porta está trancada. Então você não consegue ver para além daquele limite. E aí isso dificulta também a sua comunicação, porque uma pessoa pode falar para você algo que está para além desse limite e você não consegue entender. Então, tudo isso, quando você vai comunicar com alguém, para ter uma comunicação assertiva, é preciso você observar. Então, muitas vezes uma pessoa reage contra você, por exemplo, numa comunicação, de uma forma muito incisiva, forte, às vezes até arrogante, porque ela tem alguns prejuízos, algumas armadilhas conceituais ou termos agendados no intelecto. O que são termos agendados no intelecto? São palavras, sons, pensamentos que ficaram marcados na vida da pessoa. Às vezes a pessoa passou por uma situação ruim, quando alguém lhe falou algo. Aí você fala a mesma coisa que a outra pessoa falou. Você não tem nada a ver com a situação, mas na cabeça daquela pessoa, ela já remete automaticamente àquela situação que ela viveu. E aí ela não consegue te ouvir como poderia te ouvir. Então, olha o tanto de coisa que pode acontecer, tanto de ruído que pode ter dentro de uma comunicação. E como que eu faço para melhorar, então, a minha comunicação, para que eu tenha uma comunicação não violenta? Eu tenho que pensar qual é a minha busca, onde eu quero chegar com essa mensagem, né? Eu tenho que pensar a melhor maneira de trabalhar essa mensagem e fazer, né, o que o autor também do livro que a gente citou, né, o Marshall Rosenberg, fala da questão da empatia, né? E para ele, a empatia, ela é uma espécie de fluência, de fluir. Não é você se esvaziar de si e se encher do outro. Para ele, a empatia é você estar com o outro. Então, quando você realmente for mandar uma mensagem para uma pessoa, seja um bom dia, né? Seja uma boa noite. Que você esteja inteiro naquele momento. Você está dispondo o seu tempo, você está participando, por exemplo, aqui agora ao vivo, essa live vai ficar gravada, vai para o nosso canal no YouTube. Você está inteiro nesse momento. Dessa forma, quando você está com o outro, você está demonstrando essa empatia. Então, primeiramente, a gente precisa estar inteiro, a gente precisa ouvir, né? O que na filosofia clínica nós chamamos de recíproca de inversão. Então, é você ir ao mundo do outro, saber o que o outro pensa, né? Deixar a primeira pessoa falar para depois você fazer os seus julgamentos. Porque muitas vezes o que acontece conosco? Nós falamos, aliás, a pessoa está falando conosco e antes mesmo que ela termine de falar, a gente já está deduzindo o que ela vai falar. Então a gente acaba atropelando a pessoa e não desenvolve essa empatia. Então, mesmo que o outro está falando uma coisa que vai contra aquilo que você pensa, por exemplo, ou não te interessou tanto quanto poderia, mas você se dispõe a ouvi-lo por empatia. Então, vamos ver até onde que ele vai chegar. E principalmente quando é um caso de dor, né? Muitas pessoas têm um sofrimento, uma dor e precisam externar essa dor para outra pessoa. Então, ao ouvir essa pessoa externando a sua dor, nesse processo de você estar ali com ela, não apenas por um ato de piedade, coitadinho dele, não. De realmente se interessar porque ela está falando, aquela coisa de olhar nos olhos e realmente ouvir, deixar que a pessoa fale o quanto que ela precisa e não ser apressado em dar uma resposta, uma palavra, e esperar o que ela quer. Porque muitas pessoas, às vezes, gente, elas só querem que a gente ouça. Ela não quer um conselho, ela não quer uma resposta. E se ela quiser um conselho, uma resposta, ela mesma vai falar assim: o que você acha do que eu falei? O que você acha que eu faço? Não é assim? Então, essa dificuldade que muitas vezes a gente tem de ouvir mesmo, com essa escuta compreensiva, que já é falada por Carl Rogers, né? Então, isso é extremamente importante. E para a gente finalizar, à luz da filosofia clínica, essa primeira parte da live, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que nem tudo na comunicação está relacionado a emoções.
nem tudo está relacionado com sentimentos. Inclusive, tem pessoas que não expressam sentimentos na comunicação. Ela expressa sentimentos de outras formas, né? Ela tem outras formas de amar. Por exemplo, servindo, ouvindo. Ela não expressa o sentimento dela, a emoção dela. E isso não é problema. É a forma como ela se relaciona com as outras pessoas, né? Então, um dos pontos que a filosofia clínica fala, que eu acho muito interessante, que combina com a minha estrutura de pensamento, mas que pode também ficar como uma dica de relacionamento numa comunicação, é o que é chamado de princípios de verdade. Então, os princípios de verdade são aqueles conceitos, aqueles pensamentos, valores, gostos, coisas que você tem em comum com alguém, né? Então, por exemplo, às vezes você está numa entrevista de emprego ou você está conhecendo uma pessoa agora. Como que você pode iniciar o diálogo? A partir desses princípios de verdade, de coisas que você gosta e que a pessoa também gosta. Então, é uma forma de você se aproximar da pessoa, né? É uma forma de você ter uma ligação com a pessoa, né? E os princípios de verdade podem ser uma forma de você estreitar um relacionamento com uma pessoa. Então, era um pouco isso que a gente queria falar, né, sobre a comunicação não violenta. E hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga, e ela é a pastora Flávia, e nessa mensagem ela falava sobre pessoas elegantes. Então eu encerro essa introdução da live com esse ponto: pessoas elegantes, pessoas sábias que se comunicam bem, são elegantes, porque a elegância dela não está só em como ela está vestindo, não está no padrão social dela, mas está no seu caráter, que é transparecido na sua sabedoria ao falar, na sua sabedoria também ao calar, porque quantas vezes nós precisamos também nos calar, não é mesmo? Quantas vezes nós precisamos nos calar para que não só o outro fale, mas para não se rebaixar a um discurso do outro, né? Que muitas vezes pode ser um discurso de afronta. Então a pessoa te afronta, eu não preciso necessariamente responder na mesma moeda. Uma pessoa elegante, ela vai saber o tempo certo, o modo certo de como relacionar com aquela pessoa que a ofendeu, por exemplo, né? Então, que sejamos pessoas elegantes e pratiquemos uma comunicação não violenta.